Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nessa sessão do curso de análise de conjuntura usando R Python, a gente vai começar a dar os primeiros passos para analisar a primeira temática aqui do curso, dentro de nível de atividade, que são aí os dados do PIB, que a gente tem lá nas contas nacionais do IBGE, certo? Então, dentro disso, o que a gente vai fazer aqui é dar os primeiros passos, né, para partir para as etapas práticas, né, de coletar os dados brutos, tratar eles e disponibilizar para fazer uma análise, visualizar esses dados, né? Então, dentro disso, a gente vai passar por esses pontos aqui. Então, no primeiro bloco, a gente vai resgatar da memória, a gente vai fazer um resumão geral aqui dos principais conceitos, né, e métricas que a gente tem da macroeconomia. Então, de repente, se você não tem uma base aí de macroeconomia, apesar de ser um pré-requisito aqui no curso, é isso que pode ser interessante, né, para você entender, né, o que a gente vai fazer. Esses conceitos aqui são importantes, certo? Então, a gente vai analisar o PIB pelas óticas da demanda e da oferta. A gente vai ver como que a gente pode mensurar o crescimento do PIB, quais são as desagregações do PIB, né, que a gente tem, quais são os conceitos, né, que eles significam, né, em referente ao PIB nominal e PIB real, o que é o deflator do PIB, e como que a gente pode decompor o PIB, né, o crescimento do PIB, no que a gente chama de carrego estatístico, ou herança estatística, né, e o crescimento de fato no ano, certo? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai fazer esse resgate, né, de conceitos que a gente tem, que são importantes para a gente fazer aqui uma análise, né, de conjuntura, certo? Então, a gente vai apresentar esses conceitos e no segundo bloco a gente vai apresentar os dados, né, que a gente vai utilizar para fazer essas análises aí através desses conceitos. Então, a gente vai ver lá quais tabelas do PIB, né, das contas nacionais, que a gente vai pegar lá do CIDA do IBGE para implementar essas análises, certo? Então, em resumo, essa é a primeira parte da aula. A gente vai fazer essa apresentação de conceitos, métricas e os dados que a gente vai utilizar. E aí, na segunda e terceira parte, a gente vai para a prática, de fato, implementar tudo isso. Na segunda parte no R e na terceira parte no Python. Então, a gente vai passar por essas etapas de coletar os dados brutos, tratar eles e gerar visualizações de dados, certo? Então, vamos dar início. Aqui a ideia, né, como eu falei, é fazer um resumo geral desses principais conceitos, né, que a gente tem que a gente vai utilizar, né, nessa sessão principalmente do curso. Também a gente vai poder aproveitar, né, mais adiante. Então, dentro disso, né, eu coloquei aqui essa ilustração com esses principais pontos, né, para a gente resgatar da memória, né, fazer essa revisão, né, referente, né, aos dados do PIB, né, e como que a gente analisa eles, certo? Então, vamos começar aqui pelo lado direito dessa ilustração, onde a gente tem, né, o PIB, né, desagregado, né, por alguns componentes, dado as chamadas óticas, né, que a gente consegue mensurar, né, o PIB. Então, a gente tem o PIB, né, como uma variável agregada da macroeconomia, né, e aí para a gente agregar essa variável, né, obviamente a gente vai ter componentes, né, que vão gerar ele. Então, dentro disso, a gente vai ter essas chamadas óticas. A primeira ótica da demanda agregada da economia, né, que vai se igualar com a ótica da oferta agregada da economia, né? Então, a gente tem essas duas principais óticas, né? Ainda tem a terceira ótica, né, mas a gente vai focar nessas daqui, certo? Então, pela ótica da demanda, a gente vai explicar o PIB, né, como sendo o agregado desses componentes aqui. Então, a gente vai ter lá o consumo, a despesa de consumo das famílias, despesa de consumo do governo, mais especificamente da administração pública, né? A formação bruta de capital fixo, exportação e menos, né? Na conta, a importação ela entra com sinal negativo, certo? Então, na ótica da demanda, né, a gente vai ter esses componentes que vão explicar, né, o lado da demanda da economia. E pelo contrário, na ótica da oferta, a gente vai ter os setores, grandes setores, né, da economia, que vão explicar, né, o lado da oferta da economia, certo? E vão gerar aí o nível agregado, né, que é o PIB. Então, dentro disso, a gente vai ter o setor da agropecuária, o setor da indústria e o setor
de serviço. São os três setores que a gente tem na ótica da oferta, certo? Então, o que a gente faz, né, com essas desagregações, com esses que a gente chama de componentes, né, do PIB, né? É um mundo, né, de informações, né? Dentro de cada um desses componentes a gente tem outras desagregações ainda, né? Então, o que a gente faz com esse volume de informações, né, que a gente vai ver que a gente tem, né, referente ao PIB, além da série, né, da variável agregada propriamente dita. Então, como que a gente obtém, né, informações, né, extrai informações desse conjunto de dados que a gente vai ver? Para isso, né, aí aqui na parte inferior da ilustração, a gente vai ter aquelas taxas, né, de variação que vão servir para a gente mensurar, né, o crescimento dessa variável, né, que a gente tem, uma das principais variáveis da economia, né, que é o PIB, certo? Então, a primeira delas que a gente viu é a taxa de variação na margem, onde a gente avalia, né, as contas nacionais, né, o PIB ele possui frequência trimestral, então a gente avalia o PIB corrente do trimestre atual, por exemplo, contra o trimestre anterior, ver quanto que o PIB cresceu nesse período de tempo. Em segundo lugar, a gente vai ter a variação percentual interanual, né, a taxa, onde a gente avalia o trimestre corrente contra o mesmo trimestre do ano anterior. Então, por exemplo, estamos aqui no terceiro trimestre de 2022, vou avaliar o crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2021, certo? E por fim, a gente vai ter ali a taxa de variação percentual anual, onde a gente avalia, né, um ano completo, ou seja, 4 trimestres, em relação a 4 trimestres, né, ou um ano anterior. Então, por exemplo, quero ver quanto que o PIB cresceu em 2021. Então, vou somar, né, o PIB de 2021, todos os 4 trimestres, e vou calcular a variação em relação a 2020. Então, eu somo, né, também os 4 trimestres do PIB de 2020, certo? Então, são aquelas variações, né, que a gente viu, né, na segunda aula, né, se não, salvo engano, né, do curso, que a gente expôs aqueles cálculos, né, que são relativamente simples. A única questão diferente aqui nos dados do PIB, né, lá a gente viu esses cálculos para índices de preços, né, e aqui como o PIB, né, ele é um índice de volume que a gente vai ver, a série temporal é um índice de volume, aí no caso aqui da variação anual, né, a gente vai ter uma pequena diferença, o cálculo, né, em relação ali se fosse um índice de preço, né? Então, aqui no numerador, né, a gente tem a soma do número índice do PIB nos quatro últimos trimestres, dividido, né, no denominador pela soma do número índice do PIB dos 4 trimestres anteriores, certo? Então, é um ano, né, em relação ao ano anterior. Então, só tem essa pequena diferença. E além disso, né, eu não coloquei aqui, vai ter ali a variação percentual, né, do acumulado no ano. Também vai ter uma pequena diferença, né, que a gente vai calcular ali na parte prática da aula, certo? Mas a ideia é a mesma, a única questão mesmo é essa parte referente ao tipo de número índice, né? Aqui no PIB a gente vai ter número índice que é referente ao volume, certo? Então, através dessas métricas, né, a gente consegue avaliar o crescimento, né, do PIB e também dos seus componentes, né, tanto pela ótica da demanda quanto pela ótica da oferta, certo? E aí, seguindo adiante, a gente vai ter alguns conceitos, né, de PIB, né, e que vão estar associados, né, como que ele é mensurado, certo? Então, a gente vai ter dentro disso o PIB nominal, que vai ser o valor da produção, né, da economia, mensurado a preços correntes. Ou seja, no terceiro trimestre de 2022, né, a gente vai ver o valor da produção, tudo que foi produzido, né, na economia, aos preços, né, correntes, aos preços desse trimestre. Então, esse é o PIB nominal, né? Como você plotar, por exemplo, num gráfico, né, uma série histórica, né, uma série temporal do seu salário. O seu salário vai ser plotado ali. Esse é um exemplo bem simples, né? Talvez não seja melhor.
mas vai plotar ali o seu salário, né, ao preço nominal dele, né, que você recebeu, né, na época desse ponto no tempo, certo? E aí, em contrapartida, a gente vai ter o PIB real, onde a gente mensura esse PIB real, ou seja, o valor da produção, aos preços constantes, né, que é chamado. Ou seja, a gente vai fixar o preço, né, associado aos produtos, aos serviços, né, tudo que é produzido no país, né, a gente vai fixar a parte de preço, né. Então, a quantidade, né, vai variar de produtos e serviços, né, falando em termos simples, mas o preço, né, associado a esses produtos, ele vai ser constante, né. No caso do PIB, salvo engano, é a média ali, a gente vai ver mais no detalhe, mas acho que é a média ali de 1995, certo? Então, a série histórica do PIB real, ela é a preços, né, de 1995. O IBGE ele fixa, né, os preços, a mensuração do PIB com esse período aí no tempo, certo? E aí dentro disso, né, com esses dois conceitos de PIB, a gente consegue construir, né, e é bastante utilizado, né, em alguns exercícios, né, para algumas finalidades, né, o que se chama de deflator, né, do PIB. Então, o que é o deflator do PIB? Ele é simplesmente essa formulazinha aqui, PIB nominal dividido pelo PIB real vezes 100. E o que ele significa? Ele é basicamente a inflação, né, mensurada aí pelo PIB, né, pelas contas nacionais. Então, da mesma forma que a gente tem lá um índice de preço, né, que é, por exemplo, o IPCA, através dos dados do PIB, né, a gente também consegue mensurar, né, o crescimento, né, de preço, né, agregado, né, da economia, né. O IPCA ele tem ali um extrato, né, então agora não lembro de cabeça, né, mas você tem ali faixas de salariais, né, que você avalia, né, que o IBGE coleta os dados, né, para construir, né, o número índice do IPCA. E aqui no PIB, né, a gente não vai ter essa questão, certo? Então, o deflator do PIB ele vai, falando em termos simples, basicamente ser a inflação, né, do PIB das contas nacionais, certo? A gente consegue calcular ali, por exemplo, uma taxa de variação no ano para saber quanto que no nível agregado da economia, né, os preços aumentaram ou diminuíram, certo? E por fim, a gente vai ter esse último ponto aqui, referente à decomposição que a gente consegue fazer, né, do PIB, né? Só que agora não em relação a óticas, né, de mensuração, mas mais especificamente, né, quando a gente está interessado em ver, né, o crescimento do PIB, a gente consegue decompor ele em duas principais partes, né? Então, a gente consegue decompor esse crescimento do PIB no que se chama herança estatística, ou carrego estatístico, ou no inglês carry over. E a segunda parte, né, é o crescimento, né, a dinâmica de crescimento de fato, né, do período em análise, certo? Então, o que significa, né, esse conceito, né, essa métrica de carrego estatístico? É basicamente, né, e aí eu coloquei aqui um gráfico com os dados, né, do PIB, né, para ficar mais fácil de entender. É basicamente você avaliar, né, você está interessado em, por exemplo, avaliar o crescimento do PIB em 2010. Só que por ser, né, o PIB de frequência trimestral, né, em séries, por exemplo, anuais, esse conceito, né, de carrego estatístico não faria sentido. Mas em séries mensais e trimestrais, que é o caso aqui do PIB, ele faz sentido. Por ser essa característica de frequência de série temporal, né, a gente vai ter justamente o que se chama, né, de herança estatística ou carrego estatístico, que é o efeito, né, do trimestre, do último trimestre do ano anterior, tem sobre o trimestre, né, que o ano, né, que você está analisando, né? Então, essas letrinhas que eu coloquei aqui, o A significa a média, né, do PIB. Nesse caso aqui eu coloquei a série do PIB a preços de mercado, sazonalmente ajustado, né, que está expresso em bilhões de reais a preços de 1995. Então,
Aqui, para o ano de 2009, a gente tem os 4 trimestres dessa série do PIB. E esse A aqui, essa barra, né, essa linha aí horizontal, é a média do PIB desse período aí, do PIB de 2009. E eu peguei 2009 e 2010, né, porque ficaria mais didático aqui de entender, né? Nos dados mais atuais que a gente tem, o PIB está um pouco estagnado, né? Então ficaria um pouco mais complicado de entender. E aí a letra C aqui, ele vai ser a média de 2010, tá? Média dessa série do PIB desses 4 trimestres de 2010. E essa letra B aqui, essa linha horizontal vermelha tracejada, né? Ele vai ser basicamente a repetição, né, do 4 trimestre de 2009. Né? Então, seria o que se esperava, né, de que se o PIB em 2010, né, ele se mantivesse, né, estagnado, né, ao nível do 4 trimestre de 2009, né, o que se esperaria, né, de crescimento, né, para esse período de 2010. Então, como que você calcularia, né, essa métrica, né, que a gente vai chamar, né, de carrego estatístico? É você calcular essa variação, né? B menos A dividido por A, você vai ter aí uma variação, né? Se você multiplicar por 100, você vai ter uma variação aí percentual, certo? Então, ele vai ser o efeito desse 4 trimestre, né, sobre o ano de interesse, né, que seria aqui no caso, nesse exemplo, né, 2010, né? Então, se o PIB em 2010 permanecesse estagnado ao nível do 4 trimestre de 2009, né, você teria aí esse valor, né, que a gente vai calcular de crescimento esperado, né, para o PIB, certo? E aí você também consegue calcular outra parte, né, que o crescimento, né, de fato. A gente vai ver isso na parte prática, certo? Então espero ter ficado claro nesse resumão geral. Se ficar alguma dúvida, né, se você precisar de referência também, eu coloquei aqui algumas referências no final, mas se você precisar de alguma coisa adicional é só mandar lá no chat, né, que a gente dá um suporte, certo? Bom, e agora quais são os dados, né, que a gente vai avaliar referente ao PIB? Lá no Sidra, né, que a gente já apresentou previamente aí no curso, a gente vai ter várias tabelas, né, das contas nacionais, certo? Então, eu coloquei aqui um print das tabelas atuais que a gente tem lá nas contas nacionais, e dentro delas, né, a gente vai focar em algumas aqui para colocar essas análises, né, em prática, certo? Então, a gente vai ter ali a tabela 1620, e aí vale um comentário de que esses números de tabelas aqui, eles podem mudar, tá, ao longo do tempo. Então, o ideal é que você entre lá no site do Sidra, né, e avalie, né, se a tabela que você quer fazer análise é ainda essa daqui ou se de repente mudou. O IBGE ele pode mudar, tá, ao longo do tempo. Isso acontece, né, para várias pesquisas, não só nas contas nacionais, mas para praticamente todas as pesquisas do IBGE, né, eles costumam de tempos em tempos mudar uma tabela ou outra, mudar as variáveis da tabela, né, e também os próprios dados, tá, do PIB e também das outras pesquisas, eles podem ser revisados, tá? Acho que no ano passado aí teve uma revisão, por exemplo, né? Então, depende se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, no final do ano, pode ser que você veja aí e for comparar, né, os valores que a gente vai apresentar aqui com o que está lá no site do IBGE, pode ser que os valores estejam diferentes devido a uma possível, por exemplo, revisão, certo? Então, fechados os parênteses, a gente vai ter essas tabelas. Então, a 1620, ela vai ser a série encadeada do número índice de volume trimestral e a média, né, a base, na verdade, vai ser, como eu falei, a média de 95. Então, é o número índice com a base em 95 igual a 100, certo? E esse daqui vai ser o número índice, né, do PIB sem ajuste sazonal. A série desse número índice com ajuste sazonal vai ser essa tabela 1621, certo? Então, por que a gente vai utilizar as duas, né? Porque para a variação na margem, a gente precisa de ajuste sazonal na série, né? Para não ter um cálculo, né, equivocado. Então, para a variação na margem, a gente utiliza 1621.
E para as outras taxas ali de variação, a gente vai utilizar ali o número índice da tabela ali 16, 20, certo? E aí aquelas conceitos lá de PIB nominal, PIB real, vão estar, né, disponíveis, né, os dados vão estar disponíveis dessas séries, né, nessas tabelas 1846 e 6612. Então, PIB nominal nessa 1846, essa tabela 1846 vai estar nomeada aqui como valores a preços correntes, certo? Conforme o conceito lá que a gente se referiu. E a 6612, né, do PIB real, a gente vai ter nomeado aqui como valores encadeados a preços de 95, certo? Então, os valores vai ser milhões de reais, né, a preços de 95. E na 1846, né, vai ser milhões de reais a preço corrente, né, do trimestre, certo? E por fim, a gente vai utilizar essa tabela aqui, 6613, para decompor ali o PIB, né, calcular ali o carrego estatístico, por exemplo, certo? Então, ela vai estar nomeada aqui como valores encadeados a preços de 95 com ajuste sazonal, certo? Então é a mesma da anterior, só que com ajuste sazonal, certo? Então, em resumo, era isso. Aqui eu deixei algumas referências. É importante você dar uma olhadinha, mesmo que breve, né? Na parte ali metodológica, né? Que o IBGE expõe referente às contas nacionais, né? Dependendo da análise, é bem importante você conhecer mais essa parte metodológica, né? Que é um pouco mais maçante, mas é frutífero, né? No longo prazo você ter esse conhecimento, certo? Então, se for alguma dúvida, né, referente a essa apresentação, manda lá no chat da análise macro. E agora a gente vai partir para os exercícios práticos.